Ora, sábado dia 17 de julho, à altura de falarmos aqui um bocadinho de mercado. Antes disso, dar só aqui uma notinha. Ontem eu falei aqui da malta que nos segue ali através do Seals. Ontem eu e o Hugo estivemos atentos ao live que ele fez e gostámos muito e agradecemos agradecemos que as pessoas tenham também falado de nós. Desejar então boas férias e nós cá continuaremos para falar um bocadinho de mercado. Vamos começar pelo Benfica, apesar de termos aí muita coisa do Futebol do Porto, vamos já começar com esta situação do Benfica. Meite, bem encaminhado para ser reforço do Benfica. Falamos de um jogador que está no Torino, não é? Sabemos disso. Um jogador que tem estado em destaque no futebol italiano, isto depois de ter passado pelo Milan. Agora há a questão de ele regressar ao Torino e ser contratado pelo Benfica. A imprensa nacional, nomeadamente o Jornal Record e o Jornal do Jogo, falam de negociações extremamente avançadas e o Benfica irá pagar cerca de 7 milhões de euros por este jogador. Ora, Meite vem para ser aquilo que o Benfica queria de Al-Musrati, não deu para contratar o jogador do Sporting de Braga e agora com 27 anos, pode ser reforço do Benfica. Falamos de um jogador que na temporada passada, por exemplo, esteve então no Milan acabou por não acionar a opção de compra. Falamos de um jogador que normalmente pode ser utilizado a 6 ou 8, portanto médio defensivo ou médio box-to-box, mas é um jogador que naturalmente será, caso se confirme esta contratação, muito interessante para o Benfica. Falamos de um jogador que no Torino tem sido peça fundamental e 27 anos, contrato até 2023, pode ser uma contratação interessante da parte do Benfica. No Futebol Clube do Porto temos aqui então três coisinhas para falarmos. Primeira questão do Vinha, o tal defesa esquerdo do Palmeiras. A Roma colocou-se aqui na equação e ganhou aqui alguma vantagem ao Futebol Clube do Porto, até porque a Roma está disposta a pagar os tais 10 milhões de euros que o Palmeiras quer. O Futebol Clube do Porto para já está nos 7 milhões, mas ainda assim, segundo a imprensa nacional e nomeadamente o jornal A Bola, o Futebol Clube do Porto vai à luta por este jogador, especialmente se conseguir vender aqui alguém nos próximos tempos. Falamos de um jogador que está na porta de saída do Palmeiras. O Palmeiras tem pouco mais de acho que é 57% do passe. Falamos de um jogador internacional uruguaio. Vamos ver se o Futebol Clube do Porto consegue então ganhar esta concorrência da Roma para ter este defesa esquerdo que em ano e meio de Palmeiras tem aqui quase 70 jogos, alguns golos. É um defesa esquerdo interessante, não tão ofensivo no sentido de não tão rápido, não tão disponível fisicamente como o Zaidu, mas mais técnico, com uma melhor capacidade de cruzamento. Depois, o empresário de Luís Dias, à imprensa colombiana, confirma que houve contactos pelo jogador, que não houve ainda propostas oficiais, mas que já houve algumas abordagens para perceber se o Luís Dias estaria aí disponível para deixar o Futebol Clube do Porto. Para já isso não é uma situação oficial, no sentido de haver uma proposta oficial, mas naturalmente depois da Copa América que o Luís Dias fez, onde foi um dos melhores marcadores, agora assim de cabeça não me lembro, mas esteve no 11 da prova, uma grande figura da seleção da Colômbia. É um jogador que tem 24 anos, vem de duas épocas interessantes no Futebol Clube do Porto, apesar de não ser sempre primeira opção, mas em 2 anos o Futebol Clube do Porto faz aqui 97 jogos, 25 golos, portanto números extremamente interessantes. Cláusula de rescisão 80 milhões, contrato até 2024 e é por isso que o Futebol Clube do Porto, pelo menos para já, está tranquilo nesta situação da possível saída do Luís Dias. Para fecharmos o assunto do Futebol Clube do Porto, a novela Morelos. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Sai, assim não... Para! Eu te avisei várias vezes. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Ora, Morelos é, sem dúvida, o grande objetivo neste momento do mercado do Futebol Clube do Porto. Um avançado para fazer a posição de Marega.
e o jogador quer sair e poderá mesmo haver aqui um braço de ferro entre Morelos e o Glasgow Rangers para deixarem sair o jogador para o Futebol Clube do Porto. Ora, o Glasgow quer os 15 milhões de euros, o Futebol Clube do Porto está em 12 e uma percentagem de uma futura venda, e agora é o jogador que vai tentar fazer aqui alguma pressão para que essa proposta do Futebol Clube do Porto seja aceite. O que é certo é que os Dragões ainda não desistiram de Morelos, ele que já é um alvo do Futebol Clube do Porto há bastante tempo e nesta altura, depois dos Dragões terem perdido Marega, ainda mais pressão poderá haver para trazer este avançado colombiano. No Sporting, só uma coisinha rápida, a imprensa italiana garante que o Sporting rejeitou uma proposta de 5 milhões de euros por Luís Maximiano e que a Udinese está disposta a chegar até aos 6 milhões. Sabemos que o Max é a segunda opção no Sporting nesta altura, mas tendo em conta que a primeira opção, António Ada, já tem um avançar de idade, o próprio Sporting também não está aqui com uma urgência de perder um guarda-redes, que, porque não, pode ser o futuro da baliza dos Leões, ele que já passou uma época como titular, ainda que com alguns problemas. Ainda no futebol português, muito rapidamente dizer que Koki Enzai deixou o Portimonense para regressar ao futebol japonês, e nomeadamente ao Kajima Antlers. Foi confirmado por Rodinei Sampaio, o presidente da SAD do Portimonense, ao jornal A Bola. Não se sabe se é uma venda, se é uma rescisão, não se sabe ao certo como é que isto aconteceu, mas o que sabemos é que o jogador deixou então o Famalicão. O Denner tinha deixado ontem o Famalicão, hoje é a vez de Koki Enzai. No Famalicão, os famalicenses estão muito perto de contratar um jogador do Barcelona, nomeadamente do Barcelona B. Falamos de um avançado chamado Rei Manage, marroquino, um jogador que na época passada fez 8 golos pela equipa B do Barcelona, é internacional, aliás, eu disse que ele é marroquino, peço desculpa, ele é da Albânia, assim é que está correto, internacional por esse país, já com 25 jogos aos 24 anos, é um jogador que de quem o Barcelona acreditou a certa altura que podia dar craque. As coisas não evoluíram nesse sentido, ele já passou até por equipas, ele já pertenceu aliás ao Inter de Milão, onde já jogou pela equipa principal, depois andou a ser emprestado em vários clubes, portanto é um jogador já com uma carreira longa. É um jogador que pode ser interessante para a equipa do Famalicão. Fala-se de um empréstimo de uma temporada. Quem não vai ficar em Portugal é Laurency, um jogador que foi figura do Gil Vicente, desde que o Gil Vicente subiu de divisão. Nas duas épocas que fez 75 jogos, 10 golos. Ele que foi quase que descoberto pelo Famalicão na Chapecoense. Vai continuar na Europa, mas vai deixar o futebol do Gil Vicente para rumar ao Göztepe do futebol turco. É uma venda do Famalicão, não se sabe ao certo o valor, mas terá significado sem dúvida um encaixe importante, porque foi um jogador que nas últimas duas épocas foi uma das figuras do Gil Vicente, 25 anos, portanto com certeza um bom encaixe para a equipa do Gil Vicente. Lá por fora, falamos de um jogador que chegou a ser associado ao Sporting numa fase inicial de mercado, depois brilhou a grande nível no Campeonato Europeu de Sub-21. Falamos de Lucas Nemecha, vai ficar na Bundesliga em definitivo com o Wolfsburg a pagar cerca de 13 milhões de euros para o contratar ao Manchester City. Ele pertencia ao Manchester City na temporada passada. Já tinha estado no Anderlecht, onde fez uma excelente época, 21 golos, e agora assinou até 2025, fala-se em 13 milhões de euros e uma cláusula de recompra e ainda 15% de uma futura eventual transferência. Um jogador que é internacional sub-21 pela Alemanha e que esteve em grande destaque no Campeonato da Europa, onde Portugal também esteve bem, não é? Que chegou à final. E curiosamente, eu até quero só confirmar para não dizer nenhuma asneira, eu tenho a ideia que ele é o jogador que marca o gol da final contra Portugal. Portanto, tem essa curiosidade também. Depois, dizer que Olivier Giroud é oficialmente jogador do Milan, já tínhamos falado disso aqui também. Um jogador que estava sem contrato depois de ter terminado com o Chelsea, assinou
e assinou e vai ser o novo camisola 9 do Milan. É um regresso à Itália de Giroud. Naturalmente não precisamos falar muito da carreira deste avançado, que curiosamente nunca jogou em Itália, portanto não é um regresso à Itália, é uma estreia em Itália. Jogou no Arsenal, jogou no Chelsea e agora vai jogar no Milan. Para fechar, vamos falar de um jogador que já passou por Portugal, ainda que sem grande sucesso. Falamos de Christian Atsu, um jogador que estava no Newcastle e vai rumar agora à Arábia Saudita para assinar pelo Al Raed. Christian Atsu, que tem uma carreira interessante porque ele era do Futebol Clube do Porto, onde teve uma época a jogar na equipa principal, ainda com 32 jogos, em 2012-2013, e onde foi campeão. Depois foi contratado pelo Chelsea, onde nunca jogou, andou emprestado ao Vitesse, ao Everton, ao Bournemouth, ao Málaga, ao Newcastle. O Newcastle depois contratou o jogador, onde ele teve até as melhores épocas da carreira, mas no ano passado já praticamente não jogou, jogou até maioritariamente pela equipa B, ou sub-23 vá, e agora ruma à Arábia. Está assim encerrada, pelo menos para já, a fase europeia da carreira de Christian Atsu, que ainda assim, apesar desta carreira tão longa, tem 29 anos, portanto ainda tem muito para dar, ele que é internacional pelo Ghana. Está então tudo visto no mercado deste sábado. Voltaremos amanhã com mais um podcast. Já sabe, pode nos seguir em todas as plataformas de podcast, Google Podcast, Spotify, iTunes, também no site do 00 e no YouTube, onde a versão tem um bocadinho mais de informação, porque tem o vídeo feito pelo nosso Hugo Martins. O meu nome é Igor Gonçalves, pode-me seguir no Twitter e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.